Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir este vídeo, mas você já sabe que esse vídeo aqui é de 15 dias emagrecendo. E isso não é um milagre. Isso é persistência, insistência e técnica para algumas coisas, né? Exercício físico juntamente com alguma dieta. No caso aqui eu ofereço para vocês, explico um pouco sobre jejum intermitente. Se você quiser ver, tem alguns shorts aí, depois eu vou fazer um vídeo completo para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa questão. Mas aqui eu apresento os exercícios, são simples, exercícios para grandes músculos por enquanto, e a gente vai evoluindo. Aqui não tem milagre, são 15 dias emagrecendo, mas 15 dias de persistência, de exercício, de dieta. 15 dias de cada mês, pensando e visando em perder pelo menos 1 quilo por mês. É muito ou é pouco para você? Se você tem que perder 12 quilos em um ano, seria muito bom, não seria? Pensa assim, e quanto mais rápido a gente faz essas perdas, tem gente que consegue perder 10 quilos em, sei lá, 3 meses, né? Mas muitas vezes a gente vê que essa perda de peso ela não é consistente. Eu vou conversar com vocês e vou fazer os exercícios, tá? Vocês já sabem quais são, então a gente vai começar aqui logo fazendo. Lembrando das nossos queridos instrumentos que a gente usa para trabalho, são esses 3 maravilhosos instrumentos que vocês têm em casa. Por enquanto a gente usa esses aqui que são de 2 litros com água. Mês que vem a gente vai tentar colocar um pezinho a mais, brita ou terra para ele ficar mais pesadinho. Nisso ele vai ficar pesando mais ou menos, eu já tinha feito em alguns, já tem uns assim, ele pesa aqui mais ou menos 2 quilos, 2 quilos e 200 mais ou menos. Quando a gente coloca a pedra ou brita ou água, geralmente ele pesa uns 3 quilos e pouquinho. Então vai evoluindo o nosso treino, bora ver? Bora fazer assim. Vou começar sentadinha mesmo, tá? Fazendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E eu digo que a gente vai fazer aqui exercícios simples, tá? Agachamento, no caso a gente senta e levanta aqui, são 20 repetições, dá pra gente conversar e contar na mão, tá? E a gente vai fazer exercícios simples, que ajuda você no seu dia a dia, exercícios que a gente pode chamar de exercícios funcionais. O que quer dizer isso, Silvana? Exercícios funcionais são exercícios que fazem com que você melhore o seu dia a dia. Por exemplo, sentar e levantar são exercícios muito funcionais para a vida, porque afinal a gente senta para praticamente tudo nessa vida, sem duplos sentidos, por favor. Mas a gente senta no carro, em casa. Para ir no banheiro, a gente senta onde? Na privada, gente. É isso mesmo, tá? Então, a gente precisa sentar e levantar com qualidade, ter força nos seus quadríceps e nos seus glúteos. Então, por isso que a gente está fazendo exercícios que sejam o mais funcional possível para vocês. Aí você me diz, mas é desenvolvimento, Silvana? Quando a gente precisa colocar alguma coisa no alto, a gente precisa ter força para colocar algo no alto. Então, por isso que a gente faz desenvolvimento. Eu colocaria ele, realmente, para começar, eu colocaria ele com a barra. Mas, quando eu fui organizar ele, um dia eu estava sem nenhum cabo de vassoura, sem nada, então eu fiz ele separado. Mas, com a barra seria muito interessante, porque às vezes a gente tem um ombro ou um membro, um braço mais fraco que o outro. No meu caso, meu braço esquerdo, ele é bem mais fraco do que o meu direito. Então, nisso a gente pode tentar fazer com que equilibre um pouquinho melhor essas forças, um ajudando o outro para que os dois ganhem força, e nisso um iguale o outro. E aí, fazendo unilateral, ele tem que fazer esforço sozinho, né? Então, às vezes é ruim para algumas pessoas. No caso, se você sentir muita dificuldade fazendo assim, ó, separadinho, coloca uma barrinha, caga um cabo de vassoura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, mais 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E faz com cabo de vassoura. Você pega ele, traz no peito e sobe. Simples, assim ajuda um pouco mais. Meu ombro esquerdo, por exemplo, ele é um ombro bem falho, assim, bem dolorido, bem ruim. Mas sempre que eu tô fazendo exercício, ele fica um pouco menos dolorido. É interessante isso. Então a gente tem que pensar, e claro, né? Organiza o que é melhor para você. Se eu estivesse fazendo seu treino, eu ia falar, manda aí, ó, pode escrever, Silvana, mas dói eu fazendo assim. Então a gente pode organizar de outras formas. Tem gente que realmente, ao subir o ombro, incomoda muito, tem gente que tem algumas lesões que podem. E aí nisso a gente tem que organizar o exercício da melhor forma. Mas a princípio, se você não tiver nenhuma lesão propriamente, exercício perfeito para você. Bora lá continuar? E lembrando, por enquanto a gente vai no simples. A tendência é aqui nossa aula durar mais ou menos uns 40 minutos. Da última vez durou um pouquinho menos porque eu não fiz toda a série, né? Todo ele. Mas é mais ou menos isso. Mas com o passar do tempo, provavelmente a gente vai aumentar tudo. E se tudo der certo e tudo se encaminhar muito bem, a gente vai ganhar tanto gosto que a gente vai querer só fazer 15 dias de exercício por mês. Vamos fazer muito mais. E nisso a gente vai começar a organizar nossas séries, fazendo com que ela fique cada vez mais desafiadora. E a gente vai tendo fôlego para falar e fazer exercício ao mesmo tempo. Aí é isso. Então, assim, pensa nisso, gente. Não tem segredo. Hoje mesmo eu não vou negar. Era para eu ter feito de manhã. Não quis, fiquei cansada, acordei mais tarde. E o meu corpo não quer, meu cérebro muito menos, tá? Ele vira pra mim e fala, mas pra que gastar energia, Silvana? Pra quê? Fica deitado. Dorme. E foi o que eu fiz. De tarde, dava, mas aí eu falei, eu tenho um tempo à noite. Vamos bora fazer noite hoje? Se eu não fizesse agora, se eu pegasse o celular, ficasse lá, ó, ainda peguei rapidinho, olhei a hora e falei, bora lá. Se eu não fizer agora, eu não faço mais. Então você precisa pensar que você tem que se priorizar. Pega uma hora do seu dia, nem que seja de manhã, de tarde ou noite, se não der certo, organiza a hora. 40 minutos para você. Você tem 40 minutos para você, eu tenho certeza. Talvez você tenha até mais. Mas é só você se priorizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E se você está assistindo, está conseguindo acompanhar, bota aí nos comentários. Silvana, eu tô aqui, ó. Tô acompanhando, tô ouvindo aqui, tô, ó, tentando fazer o melhor que eu posso. O último agachamento, né? Pra gente poder fazer na parede. E aí, fala aí pra mim se você tá fazendo a aula, se tá gostando, se tá muito fácil pra você por enquanto, mas eu te falo uma coisa. Se você estiver sem fazer exercício e vai começar agora, e faz esses aqui e fala, tá muito fácil, eu vou te falar algumas vantagens. Você não vai ficar tão dolorido quanto, por exemplo, se a gente colocasse mais carga agora. E isso vai te desmotivar menos ainda do que quando você faz com muita carga. Geralmente, quando a gente começa a fazer, a gente está bem empolgado para ter um resultado rápido. A motivação faz com que você fique empolgado e você sobe muita carga. Isso faz com que você fique muito cansado, muito dolorido. Isso não é muito legal no começo. Porque, por exemplo, se você ficar muito cansado agora, daqui a 2 meses, de repente, a gente vai ter que aumentar a carga ainda mais. Você vai ficar mais dolorido ainda. Você vai ficar mais cansado ainda. Talvez você tenha até, ao invés de você gostar de fazer exercício, você vai até começar a ficar mais desmotivado. Então vem comigo que eu vou estar aqui, ó, conversando com vocês o tempo inteiro. Eu adoro falar. Então, a companhia é minha e sua e minha. Nós vamos estar aqui sempre que possível. De preferência segunda, quarta e sexta,
Eu vou tentar sempre gravar as aulas para vocês, para fazer junto. E bora! Vou tirar aqui para a gente poder fazer. E bora tentar conquistar realmente essa questão de a gente conseguir perder peso de verdade, realmente perder peso. E o que acontece? Eu sou dessa área e eu sei muito bem como é que é. 30, 40 a mais, a gente começa. Nosso corpo começa a falar. E ele começa a não responder tão bem quanto a gente como quando tinha 20 anos. Quando eu tinha 20 anos, eu não precisava nem fazer exercício para ser linda e gostosa. Hoje em dia, preciso fazer muito exercício para tentar conseguir. E também tem a questão da comida, né, gente? Alimentação. A alimentação é extremamente importante para que a gente consiga construir músculos e perder gordura. Então, se você não tem uma alimentação boa, se você não está organizando sua alimentação, já falei aí, se vocês quiserem, olha os vídeos que eu coloquei de jejum. Fiz 10 só. Olha mais 10. Os vídeos que eu fiz de jejum, eles são bem simples, falando um pouco, depois eu vou fazer um mais detalhado, a gente falando sobre ele. Jejum, ele nada mais é que você comer menos no dia, assim, porque você tem uma janela muito pequena, né, para se alimentar. E aí, quando a gente tem essa janela menor, o que a gente vai fazer? Precisamos comer alimentos de qualidade. Não vai adiantar você fazer jejum de 16, de 20, de 24 horas e comer um pedaço de bolo, de torta, de uma comida ultraprocessada. Vamos pensar em comer mais comidas de verdade. Eu não sei se eu fiz 20 ou se eu fiz 30 agora, porque eu perdi toda a noção. Bora lá, eu vou fazer com isso. Eu vou pegar desse, tá? Organiza a coluna, tá? Não esquece, segura o abdômen. Pega, eu vou pegar assim hoje. Puxa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vira a mão. Puxa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu creio que esse peso para fazer remada também é leve, tá? Mas, é como eu falei para vocês, às vezes a gente começar fazendo com mais leve para não ficar tão cansado e a gente não desistir tão rápido desses exercícios seria a melhor opção. Por isso que eu estou sugerindo para vocês começarem assim. Para mim, eu colocaria mais pesado, sim, mas eu também estou com essa teoria. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vira, puxa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E eu sou a favor disso, tá, gente? Sou a favor de vocês pensarem que a gente precisa fazer com que o exercício seja algo constante na nossa vida. Eu mesma, eu amo fazer exercício, mas é muito difícil a gente se manter durante muito tempo.
a minha vida inteira eu fiz exercício. Eu não sei, acho que eu contei isso na outra vez pra vocês, que eu tinha um plano. Meu plano era, quando eu tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos, falei, 20 e poucos eu não tinha namorado na época, então falava, assim que eu arranjar um namorado, eu vou me organizar para poder treinar direitinho, pensando quando eu for ter meu filho, quando eu for ter, para que o meu corpo esteja preparado para isso. Acho que com 26 anos, eu comecei a namorar meu marido. E nisso ele falava muito de filho. E aí a minha ideia era essa, eu falava, com 27 eu lembro que eu cravei esse plano, falei, vou começar a fazer exercício pensando nessa questão, né? Deixa eu ver se funciona direito, porque às vezes para de falar, né? Para de funcionar e eu paro de falar, né? E aí, isso foi adiado para os 28, para os 29, para os 30, e nos 31, quando eu engravidei, o corpo não estava tão perfeito para isso. Não por isso, claro, como eu já falei também, mas a gente precisa preparar o nosso corpo para o futuro. Hoje em dia, com 40 e poucos anos, eu preparo meu corpo para a velhice. Para quando eu chegar nos 60, nos 50, né, que é da próxima década, para os 60, para os 70, para os 80, e assim a gente poder ter pelo menos mobilidade para sentar e levantar, mobilidade para, de repente, brincar com o neto no chão, mobilidade para ir no banheiro sozinha, mobilidade para entrar num carro, entende? Então a ideia é essa, gente, a ideia é você pensar em cada fase da sua vida. Se você for uma adolescente, quer ficar mais bonita, mais gostosa, né, ser vista mais, sim, faça exercício de força, seja ela a musculação, seja ela o crossfit, seja ela um pilates, um funcional, mas faça mesmo exercício como algo para um ganho na sua vida, porque isso você vai ganhar muito. Você com 20 anos, você vai pensar também em manter esse corpo bonito, em ser uma mulher bonita, porque é muito bom também isso. A autoestima faz com que você se cuide mais, que você tenha mais saúde, mais cuidado com as pessoas em volta de você também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Abre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Se você for uma mulher de 30 anos, eu acho que você já pode pensar em cuidar mais do seu corpo. Cuidar mais do seu corpo, pensando em saúde também. Pensando em bem-estar. Pensando que daqui a pouco você faz 40. Quando você tiver 40, tudo já vai começar a ficar mais complicado, sabe? De verdade falando, eu estou nos 41 e eu sinto isso. Eu sinto que tudo complicou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, vira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Você está nos 40, daqui a pouco você vai fazer 50. Você está nos 50, daqui a pouco você vai fazer 60. E se você tiver sorte, tiver cuidado da sua saúde, da sua alimentação, dos exercícios que você faz, você vai chegar nessa fase bem.
sem nenhuma comorbidade, quase não sai essa palavra, desculpa aí, mas sem nenhuma comorbidade, sem nenhum reflexo de, né, de dores também, porque dores, eu acho que dores, sinceramente falando, gente, dores eu acho que todo mundo tem, a gente começa cedo hoje em dia, nós estamos com o nosso modo de vida está muito diferenciado, de, por exemplo, da minha mãe, um pouco do pessoal mais antigo, trabalhava mais em pé, que tinha um trabalho mais, né, que usava mais o corpo, a gente está muito parado, e esse fato de ficar parado, realmente, faz com que a gente tenha mais dores mesmo, dores articulares, dores na coluna, artroses mais novo, que antigamente era doença de velho, né, que a gente até fala assim, doença de velho. Até isso, nosso comportamento mudou muito, nossos trabalhos mudaram muito. Então a gente trabalhar muito tempo sentado, muito estresse, alimentação extremamente pobre em vitaminas, em proteínas, uma alimentação que hoje em dia é ultraprocessada, que talvez seja reflexo de muitas doenças que a gente tem hoje em dia. Então, se fosse você com 20, com 30, com 40, com 50, 60, 70 anos, começava hoje a fazer exercício sim, tá? E fazer com regularidade, 3 vezes na semana, se possível fazer uma caminhada 2 vezes na semana, complementar a sua semana fazendo exercício mesmo. Eu sei que hoje em dia não tá tão fácil a gente ter tempo, né? E afinal, o trabalho, a gente trabalha muito e ganha muito pouco, isso exige muito da gente. O último deles. Eu tô falando aqui baixinho, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Viajei aqui contando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cuidado com a coluna, tá? De vez em quando eu tô errando aqui, dá pra ver que a minha coluna tá meio solta. Deixa o abdômen solto, não. Segura o abdômen. Organiza a coluna, empina o bumbum e vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Virou de ladinho, mais 20. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lembrar de se hidratar, tá, pessoal? Lembra disso, ó. Tô aqui derretendo mesmo. Deixa eu ver se tem água. Ui, tá com as canela falando. Tá passando um caminhão ali de propaganda ali fora. Não sei se vocês vão conseguir ouvir. Deixa eu passar. E aí, precisamos nos hidratar também, tá? A gente pensa nisso. Já falei sobre isso também, depois dos vídeos sobre alimentação. Não é minha praia, mas é o que eu tô vivendo, que eu vivencio, e é o que eu até gosto de fazer, não vou negar não, porque eu não sei se é preguiça,
Já ouvi falar que jejum intermitente é de preguiçoso, mas também eu creio muito no que eu já li sobre, né? Sobre o fato da gente conseguir manter o nosso corpo um pouco em jejum, não beliscando o tempo todo. Isso eu creio muito, que ela aumenta muito a nossa glicemia o tempo todo, né? Faz com que a gente tenha picos de glicemia, principalmente por ser coisas carboidratos, né? Ultraprocessados principalmente. A gente tem uma vontade de comer chocolate, doces, coisas do tipo, né? Tirar alimentos também que não servem para nada, como refrigerante. Eu amo refrigerante, gente. Desculpa falar, mas é verdade. Eu amo refrigerante. Mas sei que não serve pra nada na nossa vida. Infelizmente praticamente um veneno. Vou começar aqui com as pernas, tá? É um veneno. Mas eu gosto, porque meu corpo tá acostumado, meu paladar tá acostumado, meu cérebro tá acostumado, blá 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 blá. Mas eu tento tirar ele da minha vida há anos. Não vai ser, espero que seja agora, que eu consiga, mas eu vou tentar. Meu máximo tirar isso da minha vida. Porque ele não acrescenta nada, né, gente? É um alimento que não acrescenta na vida da pessoa. 10. E aí é isso. Então, pensa bem no que você vai comer. Eu creio que a gente precisa. Tá, você gosta de pizza, você gosta de comer uma comidinha. Às vezes a gente quer uma coisa diferente, por exemplo, final de ano que acabou de passar. A gente faz umas comidas diferentes. E eu acho que a gente precisa aproveitar, sim, porque a alimentação, eu creio que seja um ritual, um ritual. O ritual mais sociável que existe. Nós, seres humanos, sentimos falta disso. É um aconchego, é uma pessoa que come, traz uma comida para você, e você recusar, às vezes isso dói. Quando eu faço uma comida para alguém, eu faço com carinho, eu gostaria que ela comesse muito, assim, né? Mas eu sei quanto que é prejudicial, por exemplo. Eu gosto de fazer rabanada, eu sei fazer rabanada, eu acho que a minha rabanada é gostosa. No final do ano, geralmente, o pessoal pede para eu fazer. E é tão bom, gratificante você ver as pessoas sendo felizes comendo. Só que eu sei o quanto que aquilo ali é prejudicial pelo fato dela ter muito açúcar, ter muita fritura, muita gordura junto, né? É um alimento extremamente gostoso, mas que eu faço uma vez no ano e eu brinco com as pessoas que gostam. Por isso, por ser um alimento muito gorduroso, por ser um alimento que não favorece a pessoa em ganhar nada, ao contrário, né? Você comer muita rabanada, você vai ficar diabético, você vai engordar, e isso vai fazer mal. Se eu amo uma pessoa, eu vou tentar evitar. É a mesma coisa com refrigerantes, 20. Então a gente precisa cuidar de quem a gente chama também, né? Nesse sentido aí. Sendo chatinho, por exemplo, com seus filhos. No sentido dele se alimentar de uma comida mais saudável. E outra questão muito importante. Às vezes ele precisa de um exemplo bom. Muitas vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Muitas vezes nossos filhos precisam de exemplos bons para que seja, né, para que eles sigam. Não adianta você, né, tem um ditado que diz assim: faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Muito difícil. O exemplo arrasta muito mais do que falar. Eu tô aqui falando com vocês, não sei se vocês estão ouvindo, claro.
Se alguém tiver ouvido, fala assim, eu tô ouvindo, Silvana. Eu. Mas é mais fácil você ver aquilo todo dia, você ver que aquilo acontece realmente todo dia, do que você ouvir a pessoa falar da boca para fora e não fazer, né? Principalmente para filho, que tá lá olhando você toda hora, até quando você tá escondido, ele te olha. Tudo certo. Então é isso, a gente precisa ser exemplo. Se a gente quer, realmente que a nova geração seja melhor. Eu não sei se eu tô certa ou tô errada, mas creio que muitas dessa nova geração aí que tá, essa geração nova, de 5, 6 anos, crianças que a gente vê que elas não têm tanta atenção, autismo e outras questões, são devido à alimentação, ao, ao ambiente, ao clima propriamente, coisas que a gente está suscetível todos os dias. Então, se você quer cuidar dos seus, cuide dos seus filhos, seja do seu pai, da sua mãe. Comece pela alimentação, comece dando exemplo, fazendo exercício, tentando se estressar menos. Sim. Tentando passar essa energia pro outro. Energia transmite, passa fácil. Então, seja essa pessoa. Seja essa pessoa que, por exemplo, em vez de dar bombons, dê uma cesta de frutas. Incentive essa pessoa a comer frutas diferentes, novas, a experimentar. Seja a pessoa que chama, em vez das pessoas para ir comer, chama para fazer um exercício. Ou para comer com uma alimentação mais saudável, de repente. Algo que não seja tão prejudicial. Porque, como eu falei, eu creio muito que a alimentação é um ritual extremamente social. E é muito bom a gente estar numa mesa farta, conversando com amigos, com colegas, fofocando. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode estar prejudicando a saúde de pessoas que a gente ama, né? O tempo inteiro. Bora pensar muito nisso, tá, gente? De verdade. E bora continuar aqui. Falta pouco. E aí, eu convido vocês para isso, gente, tá? Tá aqui. Se você não começou ainda, você pode, eu acho que se você está aqui, né, nesse meio agora, já está nesse avançado do vídeo, você já começou. Mas se você ainda não começou, semana que vem ainda é possível. É um convite para você mesmo, para você fazer por você. Você não precisa de muito material, você não precisa ter uma academia equipada, você não precisa ir para uma academia, você pode estar na sua casa mesmo. Fazer tudo com o material que você tem em casa. Então, acho que foram 20, acho que não, né? Só foram 10, né? De vez em quando eu vou errar as contas, tá? Se eu tô falando aqui, mas se vocês fizeram direitinho, espero terminar, que se eu fui errada. E aí, a gente precisa colocar isso na nossa sociedade agora como algo do dia a dia, cotidiano. Virou moda a corrida de rua, virou moda fazer exercício, virou moda academia em cada esquina. E eu acho corretíssimo isso, porque infelizmente nossos modos de vida mudou muito. Então a gente precisa de academias. A gente precisa que as pessoas se viciem em exercício, mas não a ponto de se matar também, né, gente? Porque a gente tá vendo também, as pessoas falam que é por causa do exercício, mas não é bem isso. Temos uma realidade que as pessoas, elas começam a ficar viciadas em uma aparência ou em uma performance cada vez melhor. E isso prejudica muito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20. E é isso, você tem que mostrar. Tem que, na verdade, hoje, às vezes eu fico ouvindo algumas frases assim, motivacionais, e algumas eu concordo muito. Que você tem que ser aquele chato,
Aquele chato que toda segunda, quarta e sexta faz exercício. E não falta. Aquele chato que toda refeição tem que colocar uma salada. Aquele chato que cobra água. Aquele chato que tem cuidado com quem você realmente ama. A gente precisa ser essa pessoa, assim. A gente precisa cada vez melhorar isso. Bora pro terceiro, né? Quase acabando. Então, bora colocar nosso corpo para mexer, que nós precisamos cada vez mais estar em movimento. Bora. Última dessa, aleluia! E toda hora, gente, eu juro que meu cabeça tá pensando assim, ai, mas que acaba logo. Pra vocês terem uma noção de como é que a gente é. Por mais que eu goste, meu corpo, ele fala não. Ele fala não, Silvana, faz isso não, tá gastando energia à toa. Tá aqui brigando comigo. 10. 12. 13. 14. 15. Troca o lado. Então, bora. Bora e conta. Conta o que o nosso cérebro fala, conta o que o nosso corpo quer, para fazer o que é certo, né? Eu falo, você quer perder peso, você quer melhorar sua performance no exercício, começa a fazer mesmo. Organiza uma tabela. Eu vou até fazer uma pra gente. Organiza uma tabela e segue ela. Se faltar um dia, não fala que eu faltei, então tá tudo acabado. Não, não tá acabado. Pensa que foi só um dia. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pensa que não tá tudo acabado. Pensa que você só deu. Você tá sempre indo, subindo e descendo. Pensa assim. É como se a gente tivesse que subir calçadas. As calçadas, geralmente, das ruas, pelo menos da minha cidade aqui, elas não são planas, elas não são todas retinhas. Mas se eu continuar seguindo por elas, subindo uma, descendo outra, subindo uma, descendo outra, eu chego onde eu quero. Às vezes precisa, né? Subir uma que é muito alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E o meu exemplo é esse. As calçadas, elas não são uma linha reta. E você vai subindo, descendo, tropeçando em algumas que, né, não estão bem feitas aí. E é isso. Essa é a vida de quem faz exercício. Ela vai ser sempre esse vai e vem. Esse sobe e desce. Provavelmente você não vai conseguir manter a sua vida inteira a regularidade do exercício. Um dia, talvez aconteça alguma coisa. Não dê pra você. Panturrilhas, tá? Não dê pra você manter a regularidade. E você, foi um dia, foi 2, talvez foi um mês. Talvez alguma coisa, uma doença na família, uma pessoa doente, um querido. Né? Isso impede a gente de fazer exercício? Sim, gente, sim.
Inclusive eu, por exemplo, já parei de fazer exercício por causa dessa questão de saúde, né? Gravidez, no meu caso, que gravidez não impede você de fazer exercício em alguns casos, sim, tá? Mas a maioria das vezes não. Então, é continuar uma pessoa ativa. Sempre que possível, claro. Mas se não for possível, para um pouco. Rever tudo que está acontecendo e, quando possível, se não for nada que te impeça, nenhuma doença, volta. Volta devagar. Volta não do 0, mas volta do 1, 2, talvez, se você estivesse lá no 8. É tão ruim voltar. Acho que a grande maioria das pessoas sentem muito isso, principalmente quando a gente vê uma evolução, se a gente vê uma definição física, uma definição, uma perda de peso, depois você de repente tem que voltar lá atrás. Poxa, eu já estava lá no 8, praticamente no 9, chegando no meu ápice, no melhor de todos, a minha performance melhor da minha vida. Se eu tenho que voltar para o 5, eu tenho que voltar para o 2, eu tenho que voltar para o 1. Volta. Vale mais a pena voltar do que não fazer. Voltar do que estacionar. 1, 2, 3. Então pensa bem nisso, sempre. Exercício físico é saúde. Claro, feito com orientação, feito para você de preferência e feito com cuidado. Eu aqui proponho para vocês exercícios que praticamente qualquer pessoa pode fazer. Você tem algum tipo de lesão mediana, que não seja algo que deixe impossibilitado, você pode fazer sim. Então eu proponho até aqui, né, no YouTube, em outras redes sociais, a gente tem exercícios extremamente bons, profissionais que passam exercícios praticamente dão de graça mesmo uma planilha de exercícios. E muita gente fala, não, eu não quero porque academia é cara, não quero porque eu não tenho dinheiro para isso, eu não quero, de vez em quando até utilizar tênis, por exemplo. Eu hoje estou sem, mas é muito bom. Eu tenho um fascite plantar, geralmente ela faz uns 4 meses, acho que eu já falei sobre isso, ela está numa inflamação que ela não passa. Então, eu fazer exercício descalço não é muito bom para mim, mas eu gosto. Hoje mesmo, quando eu fui, eu esqueci de pegar o tênis. Mas eu pensei nisso. Mas são exercícios que não tem tanto impacto aqui. O máximo, maior impacto que tem aqui foi a subida e descida. Mesmo assim, eu tento controlar. Mas com o passar do tempo, isso pode piorar. Então, é melhor a gente fazer com tênis, exercícios que tem impacto. Pensar em você, nem que você compre um tênis que ele seja um mediano. Mas invista em você. Invista na sua saúde, em alimentação boa, em roupas que sejam, né, confortáveis. De repente, um plano de exercícios, nem que seja pela internet, você não precisa nem sair de casa, não vai gastar dinheiro em sair de casa. Às vezes a gente fala bem assim, a academia tá muito caro para sair de casa, tá mesmo, né? Gasolina tá um absurdo. Ir para uma academia lotada e não conseguir fazer a série que você queria é desmotivante. Então, que tal um plano de exercícios? Ou contratar um profissional que faça sua consultoria, faça uma consultoria e mande exercícios específicos para você. Ah, eu tenho lesão no ombro, tenho lesão no joelho, eu quero ganhar massa muscular, eu quero perder gordura, eu quero modelar as coxas, eu quero perder a barriga, eu quero ficar com gominhos. E isso ele vai fazer planos específicos para você. Então, é isso, tem um monte de profissional que vende pela internet, né? Inclusive, talvez até perto da sua casa, da sua cidade. Então, não deixe de fazer exercício porque tá sem tempo, tá sem grana, tá cansado ou tá doente. A doença, ela vem mesmo, ela bate na nossa porta e ela nos desafia. A dor também. Então, tenta dar o melhor para você, por você e talvez pela sua família mesmo. Porque se você pensar que a doença, quando ela chega, a gente prejudica os outros que a gente ama, então cuida de você. A gente vai voltar aqui provavelmente segunda-feira. Se der tudo certo, a gente vai estar aqui de novo. Se você chegou até aqui no final, ó, curte, compartilha, faz junto de novo. Segunda-feira a gente vai fazer o mesmo exercício, com os mesmos materiais aqui alternativos que a gente tem. E foi um prazer estar com vocês aqui hoje, ó. Valeu. Tchau, tchau.